Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Marcos Henrique do canal Café com Fé. E hoje estamos aqui para mais um vídeo, mais uma reflexão, mais um momento que vamos pensar no que o Senhor tem falado às nossas vidas. Nós estamos fazendo uma série de reflexões sobre a vida do profeta Jonas. Então nós vamos hoje para o nosso último estudo, nossa última reflexão. E vamos, junto comigo, pensar no que Jonas nos ensina, no que Deus tem para falar conosco hoje através de Jonas. Então, pegue o seu café e vem comigo para mais essa reflexão. Nós vamos dar sequência. No último vídeo nós falamos sobre o arrependimento de Nínive, né? Então, quando Jonas proclamou as palavras do Senhor àquela cidade, a palavra do Senhor nos diz que todos se arrependeram e o rei, ele emitiu um decreto onde toda a cidade deveria fazer um jejum e até os animais iriam entrar nesse jejum e não iriam ser alimentados, não iriam sequer beber água, para que o Senhor pudesse perdoar aquele povo do seu pecado. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 4, o final da história, né? Como termina a história de Jonas. O tema de hoje é a fúria de Jonas. A gente viu que Jonas desobedeceu, a gente viu que Jonas, em determinado momento, ele ficou desesperado dentro daquele peixe, esperando até mesmo que a morte já como certa, porque já estava ali 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Mas o Senhor fez toda aquela grande obra e a cidade foi alcançada. E hoje a gente vai ler aqui o capítulo 4, nos versículos 1, 2, 3 e 4, que dizem assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Por isso eu me apressei em fugir para Tarsis. Sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor respondeu: Você tem alguma razão para esta fúria? Interessante a gente pensar nesse texto, nessa reflexão, nesse primeiro bloco aqui do capítulo 4, porque Jonas demonstra uma indignação profunda. Para Jonas foi inaceitável que Deus perdoasse Nínive, para Jonas foi inaceitável que Deus desse uma segunda chance. E no vídeo passado a gente falou sobre as segundas chances que o Senhor nos dá. O que seria de nós se não fosse as segundas chances que o Senhor nos dá? E muitas vezes nós somos assim, né? Nós julgamos as pessoas e também condenamos. E quando o nosso julgamento ele deveria ser de acordo com a palavra, de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina. Mas a gente julga conforme nossos próprios pensamentos, conforme nosso próprio senso de justiça. E muitas vezes a gente quer condenar e executar, se pudesse, a justiça. E não é bem assim que acontece. A Bíblia ela mostra desde o Gênesis um amor profundo do Senhor, uma característica maravilhosa de Deus de perdoar. Quando o homem caiu em pecado no Jardim do Éden, Deus poderia simplesmente ter matado os dois ali e começado tudo de novo. Ou não poderia? Ele é Deus, foi Ele que criou. Se você faz um bolo e o bolo não dá certo, você pode jogar ele fora. E assim somos nós na mão do Senhor. Somos criatura dele. Deus ele nos fez com suas próprias mãos. Então, quando Deus viu o pecado do homem, ele poderia simplesmente ter acabado com tudo. Mas Deus já tinha um plano de resgate, e esse plano se chama Jesus. O plano de salvação de Deus se chama Jesus Cristo. A segunda chance de Deus se chama Jesus Cristo. E nós não devemos nos opor ao amor, à salvação, à misericórdia. O que mais deixou Jonas furioso foi que ele tinha certeza que se ele proclamasse aquelas palavras e Nínive se convertesse,
que Deus não iria castigar aquela cidade. Olha o coração de Jonas, como estava duro, como estava magoado, machucado. Que as mágoas da nossa vida, que as mágoas do nosso dia a dia, que as mágoas que as pessoas causam, as situações, o dia a dia, não venham nos fazer endurecer tanto o nosso coração ao ponto de ver o Senhor agindo em determinadas situações e nos irarmos, assim como Jonas ficou irado. Que isso nunca aconteça na minha e na sua vida. A gente vê algumas situações onde alguns outros profetas também pediram a morte, né? Às vezes chegaram numa situação tão difícil que eles disseram ao Senhor, Senhor, para mim já deu, eu prefiro morrer, me leva, me tira daqui, coloca outro no meu lugar. E a gente vai ver aqui 3 exemplos, né, que a palavra do Senhor mostra claramente que as pessoas preferiam estar mortas do que viver diante da situação que se encontravam. O primeiro deles é Moisés. Em Números, capítulo 11, versículo 5, diz assim: se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes viver a minha própria ruína. Aqui a gente vê como Moisés ele estava ferido por causa daquele povo. Só para contextualizar, Deus havia convocado Moisés para tirar o povo do Egito e para levar o povo até a terra que mana leite e mel. Mas por esse caminho, para chegar até lá, o povo teve que caminhar pelo deserto. E a gente sabe que caminhar no deserto engloba muitas dificuldades, como falta de água, falta de alimento, falta de estrutura. Mas aquele povo clamava por comida, aquele povo clamava por água, aquele povo clamava até por cebolas. A gente vê na palavra do Senhor o povo lamentando: ah, que saudade das cebolas do Egito. Quem sente saudade de cebola? Quem sente saudade? E olha que eu gosto de tempero. Bom, eles queriam até mesmo o tempo todo voltar para o Egito. E chegou um momento que Moisés falou: Senhor, eu não consigo. Para mim não dá. Eu não sou capaz de conduzir esse povo. E é nesse texto que nós chegamos quando Moisés ele diz para o Senhor: eu prefiro morrer, né? Ele diz: peço que me mate. Não me deixe ver a minha própria ruína. As palavras de Moisés para o Senhor. Outro profeta que pediu a morte foi Elias. É um texto bastante conhecido. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim: e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Esta e sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que meus antepassados. Olha aqui as palavras de Elias, né? Já tive bastante. Quando o rei chegou em casa e contou à sua esposa o que aconteceu, e ela ameaçou Elias. Ela disse assim: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Porque naquela noite, naquela tarde, naquele dia, Elias matou 850 falsos profetas. Porque ele lançou um desafio e ele disse que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E aqueles profetas de Baal ficaram clamando o tempo todo, se cortando, fazendo seus rituais e nada de ninguém responder. E Elias clamou ao Senhor. A gente pode ver no texto, né, toda a forma que Elias preparou o sacrifício ali no altar. E ele orou ao Senhor e Deus derramou fogo sobre aquele altar. E o fogo que foi capaz até mesmo de lamber a água que Elias havia derramado. A fé de Elias era tanta que ele sabia que Deus ia responder, que ele jogou água. Esse mesmo Elias foi ameaçado por Jezabel e correu, fugiu para o deserto e disse: Senhor, para mim já deu, me mata, acaba com a minha vida, eu não sou melhor que ninguém. Às vezes a gente fala isso, né? Diante de alguma dificuldade, diante de algum problema, a gente fala: Senhor, já deu para mim, né? Eu não sou melhor que ninguém, eu não consigo fazer melhor, eu não consigo agir melhor, eu não vou mais longe que isso. E Deus ali teve que falar com Elias e fazer com que ele levantasse e caminhasse e seguisse a sua jornada. E tem aqui o profeta Jeremias.
Essa leitura de Jeremias ela é muito interessante porque a gente vê aqui o lamento, a queixa de Jeremias. O subtítulo na minha Bíblia diz exatamente isso, a queixa de Jeremias. Esse texto está em Jeremias capítulo 20, a partir do versículo 14 até o versículo 18, que diz assim: Maldito seja o dia que eu nasci, jamais seja abençoado aquele dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que levou a notícia ao meu pai e deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez a minha mãe meu túmulo, tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar meus dias na maior decepção. Aqui, olha as palavras de Jeremias, né? A dor que Jeremias demonstrou aqui. Contextualizando, Jeremias, ele viveu os tempos que Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, havia sitiado aquela cidade, estava cercando, destruindo e matando e escravizando o povo. E Jeremias, ele estava no meio daquilo tudo ali e ele não entendia, né? Para Jeremias era melhor morrer do que ver aquela dor, né? A gente vê em comum em todos esses casos que nenhum deles Deus atendeu. Graças a Deus que Deus não matou Moisés e levou aquele povo até próximo à terra prometida e preparou Josué para sucedê-lo. A gente viu que Elias continuou o seu ministério e ainda teve aquela profecia da chuva, que a gente até canta a música sobre isso. E depois discipulou Eliseu, que foi o discípulo que recebeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre ele. E Eliseu foi um profeta também de uma extensão muito grande, de uma importância muito grande para o povo. Jeremias também não morreu e profetizou, e Deus usou muito Jeremias para falar com o seu povo, para corrigir o seu povo. A gente sabe que o motivo do povo ser levado cativo na Babilônia foi a desobediência do povo, o pecado, a idolatria. E Jeremias estava no meio daquilo, mas se o Senhor o matasse, ele ia ter que levantar outro profeta. E o ministério de Jeremias é muito importante, a gente aprende lições valiosíssimas no livro de Jeremias e no livro de Lamentações. Então, graças a Deus. E Jonas também não morreu, né? A única diferença que eu vejo aqui analisando esses 4 personagens é que Jonas foi o único que pediu a morte por conta de algo bom que o Senhor havia feito. Vamos recapitular. Elias estava triste porque foi ameaçado por Jezabel. Moisés estava chateado porque o povo não parava de reclamar e de se rebelar e de querer voltar para o Egito. Jeremias vivendo um dos momentos mais difíceis do povo de Israel. Jonas não. Ele simplesmente ficou bravo porque Deus perdoou a cidade de Nínive. E por isso ele pediu a morte. O coração de Jonas era muito duro. E isso não pode acontecer conosco. O Senhor, ele tem coisas grandes para cada um de nós. Mas a gente não pode deixar que os nossos sentimentos nos façam distanciar da vontade do Senhor. Eu não sei o que você pode estar vivendo agora. Eu não sei qual o momento que está passando na sua vida. Eu não sei dizer para você hoje se está bom ou se está ruim. Mas se você não está passando um bom momento, eu peço a você que confie no Senhor. Confie no poder de Deus. E confie principalmente nas decisões que o Senhor toma. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe o que tem de melhor para a tua vida. Então confia no Senhor, confia nas decisões. Se você não concorda com alguma decisão do Senhor, não se rebele. Peça ao Senhor, Ele explica. Ele não responde quando o coração é duro. A gente vê que Deus, em momento nenhum, Ele se justificou para Jonas. Mas se você orar com submissão, com respeito, eu creio que Deus pode te mostrar e te fazer entender. Assim como fez com Daniel.
que ele viu na palavra e ele entendeu por que aquele povo estava ali. Já indo para o final do capítulo 4, a partir do versículo 8, a gente vê uma situação muito tensa, porque Jonas, naquela ira, ele se afastou e ficou observando, esperando o fim da cidade. Mas tem um detalhe que a gente vai ler aqui no versículo 8 do capítulo 4, que diz assim: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer. Para mim, seria melhor morrer do que viver. Aqui, nos versículos anteriores, a palavra diz que Deus havia dado uma árvore para Jonas descansar. Então Jonas sentou-se naquela árvore e ficou ali, feliz, contente, satisfeito com aquela árvore. E Deus no dia seguinte mandou um verme para matar aquela árvore. E aconteceu isso aqui, depois da árvore morrer, quando o sol nasceu, o vento trouxe o sol quente, o calor, e Jonas quase desmaiou. Aí Deus pergunta para Jonas assim, olha o versículo 9. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Olha a audácia de Jonas, né? Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa cidade? Olha que interessante a palavra do Senhor. Jonas, ele se alegrou com a árvore e ficou compadecido com a morte da árvore. Mas ele estava pouco se importando se iam morrer 120 mil pessoas, além dos animais. Pensa na situação de Jonas aqui diante dessa pergunta do Senhor. E se o Senhor perguntar para você hoje, o que é mais importante? Aquilo que você acha que perdeu ou uma vida resgatada pelo Senhor? Deus, ele se importa demais com as pessoas para deixar que a gente perca uma oportunidade de ser salvo. Talvez na sua vida haja algum ninivita, vamos dizer assim, que te aborreça tanto ao ponto de você não querer nem que aquela pessoa seja salva, de você ser incapaz de orar por ela, de você ser incapaz de pedir ao Senhor para salvar essa vida. Mas nós devemos quebrar isso nas nossas vidas. Todos nós temos essas pessoas. Infelizmente, existem pessoas que são usadas pelo inimigo para nos fazer mal. Mas nós devemos perdoar, devemos amar e devemos dizer ao Senhor: salva essa pessoa, livra ela do pecado, transforma a vida dela, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui Jesus estava na casa de Zaqueu, e depois de Zaqueu se arrepender e dizer que iria restituir todos os que ele roubou, e Jesus disse para ele que havia salvação naquela casa. Jesus viu o arrependimento genuíno de Zaqueu e disse: hoje tem salvação, porque você também é filho de Abraão. E depois Jesus diz essa frase: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a gente precisa pensar: o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido, não o que eu acho que ele deve salvar. Jesus veio para salvar todos. Eu estava perdido, você estava perdido. Talvez você esteja perdido ainda hoje assistindo esse vídeo, mas eu te digo: se arrependa, faça como Zaqueu. Diga: Senhor, eu estou disposto a restaurar a minha vida. Estou disposto a voltar atrás do meu pecado e viver conforme tu queres que eu viva. E o Senhor vai dizer para você: hoje há salvação nessa casa. Em Atos capítulo 3, versículo 19,
fala assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Versículo 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e que Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor nos diz que quando a gente se arrepende e se converte, virão dias de refrigério. E eu devo querer esse refrigério para o meu próximo. Seja ele uma boa pessoa para mim ou não. Seja ele alguém que eu aprove ou não. Seja ele alguém que eu tenha apreço ou não. Seja aquele que eu queira do meu lado ou não. Não cabe a mim. A gente vem falando todas as vezes nos vídeos aqui. Não cabe a nós decidir a quem o Senhor vai salvar. A nossa função é clamar e falar de Jesus, apresentar o plano de salvação por esse mundo afora. Tem muita gente precisando ouvir falar de Jesus. Tem muitas pessoas que talvez você não vá alcançar com a sua voz, mas você pode orar por ela e falar: Senhor, envie alguém para falar com ela, envie alguém usado pelo teu Espírito e clame pela salvação dessa vida, em nome de Jesus. Para a gente concluir, vamos pensar, né? A gente não deve nunca se irar com a decisão do Senhor. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Apenas confie. Se Deus fez algo que aparentemente decepcionou a sua expectativa, ore a Ele: Senhor, me mostra, me ajuda a entender, me ajuda a me encaixar na Tua vontade. Lembre-se que o plano do Senhor é perfeito. Lembre-se que Deus, Ele nunca perde o controle da sua vida e nunca perde o controle de nada. Então a decisão do Senhor é sempre correta. Às vezes Deus vai tomar decisões, vai fazer coisas que você não vai gostar, que eu não vou gostar. Nós devemos confiar no Senhor e aceitar a sua vontade incondicionalmente. Que a vontade do Senhor reine na nossa vida, que o reino do Senhor seja presente todos os dias na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E assim nós estamos terminando essa reflexão. Aqui nós estamos concluindo esse pensamento. E somente para a gente fechar o raciocínio e anotar e ter em mente algumas lições, eu separei 7 pontos que eu vou ler rapidamente, que a gente aprendeu aqui com Jonas durante todo esse estudo. Com Jonas nós já pudemos aprender a importância de obedecer fielmente à ordem do Senhor. Jonas, ele tentou fugir e Deus trouxe ele de volta com mão forte, com poder e com uma situação até complicadíssima, mas Deus fez com que ele voltasse ao caminho onde ele deveria estar. Perdoar incondicionalmente. A gente viu que Deus perdoou Jonas. Deus poderia também ter matado Jonas. Deus perdoou Nínive. Nós devemos perdoar. Quem sou eu? Se o Senhor me perdoou, por que eu não posso perdoar o meu próximo? Nunca é tarde, terceiro ponto, nunca é tarde para clamar pelo socorro do Senhor. Nunca é tarde. Eu não sei qual a situação que você se encontra hoje. Eu não sei qual o tamanho do desespero que você possa estar hoje. Mas não sei nem se a culpa é sua ou não. Isso não importa para mim. O que importa é dizer para você: clame ao Senhor, peça socorro ao Senhor. Mesmo que você esteja como Jonas, quando ele disse: eu estava à beira da morte quando clamei. Mesmo assim, você hoje pode clamar ao Senhor e Ele vai ouvir o seu clamor. Eu digo isso porque a palavra nos garante isso. O julgamento de Deus é diferente do nosso. A gente julga muito, a gente pondera muito, a gente pensa muito. Mas o julgamento do Senhor é diferente. Deus sabe o que faz, Deus sabe o porquê das suas decisões. Deus já visitou o futuro e Ele sabe. Aquela pessoa que hoje você acha que não vai dar em nada, pode ser um missionário, pode ser um grande ganhador de almas, pode ser alguém que vai ministrar em vidas, alguém que vai ajudar outras vidas a se restaurar. Não feche a porta. Ore e entregue nas mãos do Senhor. O Senhor é infinitamente misericordioso. Olha como Deus foi misericordioso com Jonas. Mesmo com toda a rebeldia, desobediência, ira, furor, Deus ele foi capaz de ainda colocar uma árvore para Jonas descansar, e depois ele tirou aquela árvore para poder ensinar a Jonas a importância do que ele havia decidido, né? Ele não disse a Jonas o motivo pelo qual ele tomou a decisão, mas ele disse que a vida
era importante e que ele decidiu por preservá-la. E no último ponto que a gente aprende aqui, que a condenação e a absolvição dos pecados compete apenas ao Senhor. A palavra inicial de Jonas que ele recebeu para entregar a Nínive é que Nínive seria destruída. E foi isso que ele proclamou por aquela cidade. Mas o Senhor, ele não destruiu, porque ele viu o arrependimento. E assim a Bíblia nos ensina que quando eu me arrependo, quando você se arrepende, quando o pecador se arrepende e se converte e se salva, que há festa no céu. Então que nós possamos promover mais festas no céu, trazendo nossas vidas aos pés do Senhor e trazendo outras vidas também aos pés do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar até aqui. Estamos concluindo esse estudo, essas reflexões da vida de Jonas. Eu espero que tenha sido bênção para a sua vida, assim como foi bênção para mim. Eu espero que, de coração, que você aprenda as lições com Jonas, para que nós possamos fazer diferente quando chegar a nossa vez de encarar situações que a gente considera desfavoráveis. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de deixar aqui seu comentário. Se você tem alguma experiência, se você passou alguma situação parecida com o que nós vimos aqui, se você tem alguma revelação, se você entendeu, se você tem alguma dúvida, deixa aqui seu comentário, compartilhe conosco e será uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado.